pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de história, tá? Nós vamos fazer as atividades das páginas 14, 15, 16 e 17, tá bom? Então vamos lá, acompanhando a professora na leitura. Então a gente vai ler essa parte aqui do encurtando distâncias, certo? Para melhorar a comunicação entre os colonos da mesma origem, foram criados alguns jornais. Nesses impressos, eram divulgadas várias informações sobre os acontecimentos no Brasil. As imagens a seguir mostram 2 jornais dedicados às colônias de imigrantes. Então, a gente estava trabalhando na aula passada sobre os imigrantes que vieram para o Brasil para ajudar a colonizar o lugar, certo? Os imigrantes que chegaram aqui, por exemplo, vieram lá da Europa, Portugal, França, Espanha. Então vieram para cá, chegaram aqui como imigrantes, tá? Porque quem chega num país novo para morar é considerado um imigrante. Então esse jornal, aqui esse jornal mensal, chamado O Colono, ele passava notícias do Brasil. Era assim que as pessoas eram informadas, tá? Então esse daqui é um jornal de 1902 que circulava lá pela Grande São Paulo, tá? Então vamos lá para a página 15. Na página 15, a gente tem a primeira parte do jornal semanal, tá? Em 1908. Os textos vinculados nesses jornais tratavam de assuntos variados, por exemplo. Então tinha diversos assuntos tratados nesses jornais. Notícias locais sobre a política e economia, matérias sobre salários, benefícios para os trabalhadores rurais e urbanos, oportunidade de empregos, reflexões sobre a qualidade de vida, propagandas, poemas e contos e também divulgação de eventos. Os textos eram escritos por jornalistas imigrantes, muitas vezes de forma voluntariado. O que é a forma de voluntariado? É a pessoa que trabalha por sua própria vontade sem receber nenhum salário em troca, tá? Esses jornais foram uma das maneiras em que os imigrantes encontraram para manter o grupo unido e também preservar as suas tradições. Então, nesses jornais, eles colocavam bastante informações sobre as suas tradições. Era uma forma de manter a sua cultura viva, tá? Agora, você vai ali na página 15, que nós estamos fazer atividade 1 e 2. A 3 não precisa, tá? Então, vamos lá. Existe um jornal local no município onde você mora? Tem algum jornal aqui, tá? Se sim ou se não, você vai responder lá no quadradinho. Se existe, qual é o nome desse jornal, tá bom? Então, vocês vão colocar lá. E aí, a gente vai para a página 16. Na página 16, a gente vai estar falando do telégrafo. Antes de mais nada, entrem no RA e vejam como funciona o telégrafo. É muito legal. Entrem lá e divirtam-se. Com o passar do tempo, a chegada de um grande número de imigrantes resultou na instalação de novas fábricas, como as de alimentos, e o comércio foi se modernizando. Alguns grupos de imigrantes abriram estabelecimentos comerciais para vender tecidos. Outros ofereciam itens como vassouras e sombrinhas em locais públicos. Outro efeito da chegada deles foi o aumento de circulação dos jornais dos imigrantes. Nessa época, estava ocorrendo no Brasil a modernização dos meios de comunicação, como a instalação de telégrafos com fios, tá? Esse aparelho permitia a troca de mensagens de longa distância e funcionava com a eletricidade. Por isso, foi preciso contratar uma empresa para instalar as sequências de postes elétricos, os quais tinham cabos que interligavam várias cidades brasileiras do estado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Essa rede também conectava o Brasil com outros países. Você imagina como era feita a comunicação por meio de um telégrafo? A pessoa que desejava enviar uma informação para alguém em algum lugar do Brasil ou do exterior, fora do país, deveria passar a mensagem a um telegrafista, que era o profissional
que transformava as mensagens em códigos e pontos e traços. Dessa forma, o texto era transmitido até o seu destino. Onde haveria outro telegrafista que decodificaria a mensagem? O que é decodificaria? Ele faria o processo inverso, ele colocaria aquela mensagem de forma entendível, tá? Então, aqui o telégrafo, tá? Aqui tem uma imagem, mas vocês vão ver lá no RA. Ele funcionava, então, né, de forma elétrica, tá? Então, ele colocava-se à disposição de todas as pessoas do Brasil e também dos países de fora, para quem quisesse enviar uma mensagem. O telégrafo com fios foi inventado pelos estudantes Samuel B. Morse em 1844. Esse aparelho começou a ser utilizado 20 anos depois do Brasil. Então ele era um aparelho muito tecnológico da época, tá? Que era para troca de mensagens a longa distância, tá? Vamos fazer a atividade 1 e também a atividade 2. Atividade 2 vocês vão responder no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão colocar a data lá e vão responder no caderno. E aqui a atividade da página 17, vocês vão fazer aqui esse complete e também a cruzadinha com as palavras que vocês encontrarem aqui. Depois vocês vão responder a número 2, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, chamem a professora lá no grupo, tá? Um beijão e até a próxima!